Olá galera, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula de anatomia, ainda continuando os ossos de membro superior, porém a parte 3. E nessa videoaula, parte 3 de ossos de membro superior, eu vou passar para vocês sobre os ossos da mão. Então nesta videoaula eu vou passar como que a mão é dividida, quais são as partes que constituem a mão óssea, quais os ossos presentes em cada parte, tanto do carpo, quanto do metacarpo, quanto dos dedos, e a nível do carpo, não só a nível do carpo, como do metacarpo, nós vamos saber também nomear os ossos que ali estão. Tudo bem? Bom, pessoal, quando nós observamos então a mão óssea, então é deixar bem claro isso, porque quando nós falamos mão, a mão ela vai ser constituída pela parte óssea, pela parte muscular, pela parte articular, pela parte vascular, nervosa. Então, nessa videoaula, nesse caso, nós estamos falando somente da parte óssea, da mão óssea. Então, quando nós observamos a mão óssea, nós observamos que ela vai ser formada por vários ossos, e esses ossos eles estão dispostos de tal maneira a constituírem partes. Então, consequentemente, a mão óssea ela é subdividida, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte que nós podemos observar, que é esta parte que está com esse círculo, com essa linha vermelha, que apresenta ossos em vermelho e verde, é a região do carpo. Então é a primeira parte, a primeira região da mão. Tudo bem? O carpo ele vai ser formado por 8 ossos curtos. E esses 8 ossos eles estão dispostos em 2 fileiras. Uma fileira proximal, que é a cor em vermelha, Por quê? Porque ela fica em contato com o rádio, com a una, e também porque ela fica mais próxima da raiz do membro superior, que é o ombro. A outra fileira, que é em verde, é a fileira distal. E, consequentemente, existe 4 ossos em cada fileira. 4 ossos na fileira distal, que é em verde, e 4 ossos na fileira distal, que é em vermelho. Após o carpo, vem a segunda parte da mão, que é esses ossos meio amarelos aqui, que são os ossos do metacarpo. São aqueles ossos, são ossos maiores, em comprimento, e que são os ossos que formam então a palma da mão, a palma e o dorso da mão. E depois, a terceira parte da mão é os dedos. Os dedos são formados por ossos pequenos, pequenos de tamanho, porém, depois nós vamos ver a classificação desses ossos, que continuam sendo ossos longos, mas são ossos menores, que são chamados de falanges. E, consequentemente, os ossos eles vão apresentar 3 falanges, exceto o polegar, que só apresenta 2 falanges. Então, vejam só, esses em verde mais claro são as falanges proximais, porque elas, em relação às outras falanges, estão mais próximas da raiz do membro superior, que é o ombro. Essas em azuis são as falanges médias. E essas em cor meio vermelho claro, uma cor meio marrom, são as falanges distais, certo? Então o que acontece? O dedo indicador, o dedo médio, o dedo anelar, e o dedo mínimo, eles vão apresentar 3 falanges, proximal, média e distal. Porém, o polegar só apresenta 2 falanges, a proximal e a distal. Ok? Então aí nesse slide nós conseguimos observar quais são então as partes que formam a mão. Então, primeiramente nós temos o carpo, que é formado por 2 fileiras de ossos, fileira proximal e fileira distal. Depois nós temos o metacarpo, que são formados por 5 ossos metacárpicos. E depois nós temos os dedos, que são formados por falanges. Exceto o polegar, que só tem 2 falanges, os outros 4 dedos apresentam 3 falanges. Tudo bem? O que nós vamos analisar agora são os ossos do carpo, primeiramente. Então, quais são esses ossos que formam o carpo? Quais são os ossos que estão na fileira proximal e quais são os ossos que estão na fileira distal?
Tudo bem? Eu gosto sempre de passar para os meus alunos e sempre seguindo uma ordem, tá? Que essa ordem ela já é determinada, né, de acordo com a nómina anatômica, para você nomear sempre de lateral para medial. Então, sempre começando do polegar e terminando no mínimo. Tudo bem? Quando nós falamos a nível do carpo, eu também sempre gosto de começar com a fileira distal. E depois eu passo a fileira proximal. Na minha opinião, no meu ponto de ver, eu acho que fica mais fácil para o aluno memorizar. Tá? Mas se o aluno ele quiser memorizar, estudar sempre da fileira proximal primeiro para depois para distal, tudo bem, né? Mas sempre comece de lateral para medial, ou seja, do polegar para o dedo mínimo. Então, quando nós observamos o carpo ele vai ser formado por 8 ossos curtos. E esses 8 ossos curtos se dispõem em 2 fileiras. 4 ossos estão na fileira proximal, que é esta fileira aqui, ó, tá? E 4 ossos se dispõem na fileira distal, que é esta fileira aqui. Tudo bem? Começando então a analisar quais são os ossos que formam o carpo, vamos começar então primeiro pela fileira distal, que é essa fileira aqui, ó, tá? E sempre começando de polegar para mínimo. Então, o primeiro osso do carpo que nós temos aqui, ó, na fileira distal, é um osso que fica em contato diretamente com o polegar, né? Esse osso aqui é chamado de osso trapézio, tá? Osso trapézio. Ao lado dele, um pedacinho só que dá para se ver nele, né? Aqui, lembrando também que esta imagem aqui, eu estou observando a mão numa vista anterior. E esta imagem, eu estou observando a mão numa vista posterior. Então, eu estou olhando de frente e aqui, na direita, eu estou olhando por trás. Então, se eu olhar a mão numa vista anterior, a palma da mão, eu vou observar que esse segundo osso ele vai apresentar só um pedacinho aqui, ó. Tá? Só que se eu olhar por trás, eu já vejo que ele é um pouco maior, ó. Tá? Então, este segundo osso da fileira distal é o osso trapezoide, que fica em contato com o dedo indicador. Tá? Com o dedo indicador. Então, nós temos primeiro o trapézio, depois, para medial, nós temos o trapezoide. Nós vamos ter esse terceiro osso aqui, ó, que ele já é um pouco maior, né, um pouco mais longo, que é o osso capitato. Osso capitato, que fica em contato com o dedo médio. Tá vendo? Ó? Dedo médio. E lateralmente a ele, nós temos mais um outro osso, né? Ou seja, o quarto osso da fileira distal, que é o osso amato. Tá? Esse osso amato, ele antigamente era chamado de osso ganchoso. Osso ganchoso. Porque aqui eu não sei se dá para vocês observarem, mas ele apresenta uma parte elevada parecendo um gancho. Tá? Então, por isso que esse osso amato era chamado antigamente de osso ganchoso. Então, vejam que aí nós vimos então os 4 ossos que formam a fileira distal. Então, sempre começando a olhar de frente. O primeiro é o trapézio em contato com o polegar. O segundo é o trapezoide em contato com o indicador. O terceiro é o capitato em contato com o dedo médio. E o quarto é o amato, que fica em contato tanto com o dedo anelar quanto com o dedo mínimo. Tá? Então, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Se nós observarmos uma vista posterior, nós vamos observar os ossos de uma maneira diferente, mas são os mesmos ossos. Olha só, começando aqui do polegar, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Tá? Amato. Esta outra fileira aqui é a fileira proximal, que é essa fileira que nós vamos estudar agora. Tá? Então, começando a fileira proximal, sempre de lateral para medial. Esse osso que fica diretamente abaixo, né, do trapézio
é o escafoide, tá? Aqui olhando ele de frente e aqui olhando ele de trás, certo? Anterior e posterior. Então é o osso escafoide. Depois, lateralmente, o segundo osso da fileira proximal, nós temos o semilunar, que é esse aqui, tá? E que vai ser este aqui, certo? Então, o segundo osso da fileira proximal é o semilunar. O terceiro osso é esse osso que fica aqui embaixo. Então, aqui nós conseguimos observar que tem dois ossos. Esse menorzinho em cima daquele outro, né, que está embaixo. Aqui, olhando numa vista anterior, nós observamos esse aqui embaixo, que é o piramidal, e esse que é parecendo um caroço de azeitona, tá? Que fica em cima do piramidal, que é chamado de pisiforme. Tudo bem? Então, na fileira proximal, nós temos também 4 ossos. De lateral para medial são escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme. Se nós olharmos, estudarmos, né, a mão, o carpo, né, numa vista posterior, nós vamos observar aqui, ó, o escafoide, semilunar, piramidal, só que agora nós não vemos o pisiforme. Por quê? Porque o pisiforme está em cima do piramidal. E ele só é visível se nós estudarmos a mão numa vista anterior. Então, esses 8 ossos são os ossos do carpo. E é importante que os alunos da área da saúde saibam, né, reconhecer e localizar aonde está o osso e como é o nome deste osso. Tudo bem? Então, esses são os 8 ossos do carpo. Depois nós vamos para a segunda parte, que é o metacarpo. E o metacarpo ele vai ser formado por 5 ossos mais longos, né? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, um metacarpo para o polegar, um metacarpo para o indicador, um metacarpo para o dedo médio, um metacarpo para o dedo anelar e um metacarpo para o dedo mínimo. Como que nós vamos nomear esses ossos do metacarpo? Somente de 1 a 5. Ou seja, primeiro osso metacárpico, segundo osso metacárpico, terceiro, quarto até o quinto. Tudo bem? E como que nós nomeamos? Da mesma maneira, sempre de lateral para medial. Né? Então, nós observamos isso sempre na posição anatômica, levando em consideração que o polegar é lateral. Então, nós temos o primeiro osso metacarpo, o segundo osso metacarpo, o terceiro osso metacarpo, o quarto osso metacarpo e o quinto osso metacarpo. Tá? A terceira parte da mão são os dedos. E como eu já comentei com vocês no slide anterior, os dedos eles vão ser formados por ossos menores que são chamados de falanges. Tirando o polegar, que só tem 2 falanges, que é a proximal e a distal, os outros 4 dedos apresentam 3 falanges. Falange proximal, média e distal. Proximal, média e distal. Tá? Então, tanto o indicador, quanto o médio, quanto o anelar, quanto o mínimo, apresentam 3 falanges. O polegar, somente 2 falanges. Bom, pessoal, então, o que eu tinha para passar para vocês de ossos da mão era isso. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, né, em acidentes ósseos específicos de cada osso do carpo, em acidentes ósseos específicos de cada osso metacárpico, né, e de falanges, porque isso já é um assunto mais aprofundado que o aluno ele vai estudar posteriormente numa pós-graduação. Tá? Então, a princípio, agora para a graduação, é importante que o aluno ele tenha este conhecimento. Né? Quais as regiões da mão? Então, nós temos o carpo, que é os ossos do punho, que é formado por 8 ossos e dispostos em 2 fileiras, fileira proximal e fileira distal. Nós temos a segunda parte, que é o metacarpo, formado por 5 ossos metacárpicos. E nós temos os dedos formados por falanges. Né? 3 falanges, os dedos, exceto o polegar, que só tem 2 falanges. E, além de conhecer essas partes da mão e saber quais ossos o formam, é importante também, a nível do carpo, saber localizar cada osso do carpo. Ok?
Bom, pessoal, então chegamos aí ao fim da parte 3 da videoaula de ossos de membro superior. Então eu termino com vocês todo esse conteúdo de ossos de membro superior. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo, feito as anotações. Espero que a videoaula tenha tirado as dúvidas de vocês. E mais uma vez eu falo, qualquer dúvida, qualquer comentário, elogios, sugestões, reclamações até, deixem ali, né, nos comentários ali, na descrição do vídeo ou até no meu canal do YouTube, que prontamente eu irei responder, irei tirar as dúvidas de vocês. Então um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima videoaula, que é de ossos de membro inferior. Um grande abraço para vocês, valeu!